baixar. Obrigado. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Senhora presidente. A senhora está aí. Bom dia, senhora presidente, nobres colegas que estão aqui presentes. Inicialmente, gostaria de fazer um convite a todos os meus colegas. No próximo, por favor, coloca... No próximo domingo, nós iremos realizar um jogo solidário. É um jogo beneficente. Vejam a importância que é as pessoas virem aqui na Câmara de Vereadores falarem sobre o seu trabalho. A APAI esteve aqui na Câmara de Vereadores, falou sobre a sua atuação em Caxias do Sul. Eu conheci um pouquinho da APAI, então fui lá visitar, conheci um pouco mais da APAI, vi a importância que ela tinha. Conversamos com eles e resolvemos fazer um jogo beneficente. Como consiste esse jogo beneficente? São alguns amigos meus versus o Ser Caxias Master. Nós iremos realizar no próximo domingo, dia 30 de novembro, às 9h30, lá no campo Santa Lúcia, lá perto do Ceasa. Então, cada atleta vai levar uma cesta básica. Essa cesta básica, depois, será doada para as pessoas da APAI, que muitos usuários têm, além de necessidades especiais, eles têm também necessidades financeiras. Então, nós iremos doar essa cesta básica e, após o jogo, vai ter um almoço de confraternização, na qual nós iremos entregar um bottom da APAI para cada atleta que foi no jogo, de modo a valorizar essa ação social. Então, aqui eu aproveito esse meu tempo que a gente tem para falar, para nós, como população, fazermos um pouquinho mais pelos outros. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente talvez não vai receber uma coisa palpável em troca. Nada palpável a não ser o bottom da APAI, que vai estar ali, eu apoio a APAI. Mas nós estaremos com o nosso coração tranquilo, nós estaremos felizes por poder ajudar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, nós como sociedade, nós temos que fazer o nosso algo a mais. Obrigado. Lhe pedi uma parte rápida sobre esse tema. Pois não. Vou lhe parabenizar, agradecer o convite. Infelizmente, nesse final de semana não posso, mas de toda forma vou lhe entregar uma cesta básica para que o senhor possa destinar à PAI. E queria lembrar a importância dos times Master, em especial daqueles que foram atletas profissionais. Tem um grande amigo meu, Claudionor Tavares Dutra, que é zagueiro. Claudionor Tavares Machado, que é zagueiro do Ser Caxias Master e viaja, graças aos patrocínios do Ser Caxias Master, por todo o sul do estado, fazendo grandes apresentações e levando o nome da nossa cidade. Então fica bom para o atleta e fica excelente para Caxias. Posteriormente, já vou pedir para comprar a cesta básica, vou lhe entregar, Ramon, para que vocês possam destinar a PAI. Parabéns pela iniciativa, parabéns para o senhor e para todo o seu time, que eu vejo que o senhor todo final de semana está com eles. Obrigado, vereador. O time ele apoiou muito, né? Todos os atletas da equipe Maville, o Rafa, o Lelo, o Wesley, entre tantos outros, apoiaram muito essa ação. Também a equipe do Ser Caxias Master. Veja, eu sou juventudista, mas nesse ano nós iremos fazer contra o Ser Caxias Master. E a ideia é que nos próximos anos a gente consiga fazer um futebol beneficente com um maior vulto para a cidade como um todo, para nós arrecadarmos cada vez mais, para nós nos doarmos para a nossa comunidade. Que eu acho que nós temos que fazer isso, nós temos que nos doar para a nossa comunidade, porque não adianta a gente reclamar de tudo que está acontecendo na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, e a gente não faz mais como cidadão. E o que a gente tem que fazer como cidadão? É fazer o certo, mesmo quando não está sendo olhado. É isso que a gente tem que fazer. Obrigado. Bom, agora eu trago um outro tema a respeito das obras que vêm sendo realizadas na cidade. Cada intervenção que é realizada na cidade não tem qualquer planejamento do impacto da obra. Simplesmente as equipes do SAMAI, as equipes da Secretaria Municipal de Obras, as equipes da CODEC, qualquer equipe que faça uma intervenção nas vias da cidade, não fazem qualquer estudo de impacto de trânsito, inclusive a própria Prefeitura Municipal. Vide o dia que chegaram os novos computadores aqui, interromperam a Dom José Baré. Então,
O que eu peço? E eu não exijo que haja um cuidado com o motorista, que haja um cuidado com o trânsito. Antes de realizar qualquer intervenção, verifique se não tem uma rota de desvio daquela obra. Porque, obviamente, o secretário não vai passar naquele momento, o prefeito também não vai passar, mas a população passa. Diariamente eles passam e eles sofrem. E veja, os senhores foram eleitos com o voto deles, inclusive. Então, tem muito político que ele esquece que ele é eleito pelo voto. E aí, a partir do momento que ele está no posto, ele faz tudo como ele bem entende. E ele esquece de consultar a população. Mesma coisa lá no acesso à Bela Vista. Eu já pedi, eu não sei quantas mil vezes eu já pedi. Já mandei um projeto para o secretário de trânsito, mas ele não quer implementar. E agora, na última segunda-feira, eu vi um vídeo do secretário de trânsito, fiquei muito feliz quando eu vi o vídeo. Só que aí eu fui ver o conteúdo, não era bem o que eu queria. O secretário, lá na Júlio, falando, eu já pensei, bom, ele vai desviar a Júlio, vai fazer um novo desvio, vai mudar a rota da cidade, vai melhorar o fluxo. Está lá para comemorar que pintou 3 quilômetros de via. 3 quilômetros amarelo, 3 quilômetros branco. Ou juntando tudo a 3 quilômetros. Secretário, foi muito bom esse trabalho, mas não é exatamente isso que a gente espera. Não é exatamente isso que a gente espera. O senhor, como secretário, tem que pensar em âmbito município, obras de engenharia, viadutos, não somente pensar em pintar meio fio, que isso é importante também, claro, mas não é a sua missão principal. E aqui, agora, aproveitar os 3 minutos para comentar os acontecimentos do nosso país. Então, nós tivemos a semana passada a prisão definitiva de Jair Bolsonaro, o nosso grande líder da direita, aquele que criou a direita no país. A direita não existia, para aqueles que estão nos assistindo. Todos achavam que existia uma direita, mas não existia. Fernando Henrique Cardoso, que parecia que era direita, que ele lutava e concorria contra o Lula, na verdade não era direita. Ele era mais progressista que o próprio Lula, à época. Então depois nós tivemos outros políticos que também, Aécio Neves. Eu lembro quando as pessoas se uniam para votar no Aécio Neves. Aécio Neves era muito pior, talvez. Então, o Bolsonaro, em 2018, ele lançou a direita. A direita nasceu, a direita ainda está engatinhando, né? A esquerda está bem consolidada no país. Então, existem cerca de 30 anos de partido já, do maior partido da esquerda. A direita ainda não, está pequena. No entanto, a maioria da população é de direita. Acho que dá tempo. A maioria da população, ela só ainda não deu o start, mas ela é de direita. É uma população que defende a família, que é a favor de bandido preso. Quando você comete um crime, você tem que ser preso, tem que cumprir a sua pena. Depende de quem executa a pena, né? Depende de quem comete o crime. Eu vi vereadores vindo falar aqui que a justiça ela é lenta. Depende do caso, né? Tem caso que presidente, só se puder garantir meu tempo, que eu tô como orador aqui e tem gente interrompendo. Seu tempo está garantido, vereador Ramon, por favor, nobres colegas. Então, a direita, ela é a maioria. E aqui eu falo para vocês, não desistam, continuem fazendo o seu trabalho, falem com mais pessoas, convençam mais pessoas, porque nós somos a maioria. O Bolsonaro, ele foi preso. O Bolsonaro é uma pessoa, é o nosso líder. No entanto, ele irá morrer um dia, assim como o Lula vai morrer um dia. E eu digo uma coisa para vocês. Quando o Lula morrer, a esquerda acaba. Mas quando o Bolsonaro morrer, a direita não vai acabar, porque ele fez diversos líderes políticos. O Lula não. O Lula, ele acabou com todos os líderes que estavam crescendo. Ele não deixava crescer porque ele queria só ele o poder. Então a esquerda, ela não entendeu como funciona. Então, é isso que o Iago diz muito isso. Eu vou usar até uma frase dele, inclusive foi até do próprio Olavo. O presente pode ser deles, mas o futuro será nosso. Então,
se mantenham firmes, cuidem das suas famílias, principalmente das famílias. Não adianta a gente querer resolver os problemas do Brasil e a gente não cuidar dos problemas da nossa própria família. Cuidem das suas famílias, sejam pessoas melhores e façam o seu melhor. Só para concluir, senhor presidente, façam o seu melhor sem olhar a quem. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ramon Telles. Em grande expediente, vereador Alexandre Bortoluz, da tribuna.